Além desses tipos de fome, ainda tem alguns outros, tá? Mas eles estão bastante associados à fome emocional, então eu vou ficar falando muito deles, mas só pra vocês saberem. Por exemplo, a fome social, que é a fome que a gente sente assim, sempre que a gente tá numa reunião, almoço de família, sempre que a gente tá assim, momentos, né, de reunião, de confraternização, a gente tende a comer mais. Um almoço de família, uma festa, a gente tende a comer mais. Por quê? Todo mundo tá comendo, tá ali confraternizando, tá conversando, tá distraído com outras coisas. Quando você tá distraído, quando você não tá prestando atenção no que você tá comendo, você tende a comer muito mais, você tende a exagerar. Geralmente, são grandes quantidades de comida que são oferecidas ali naquele momento. Geralmente são comidas muito apetitosas, né? Muito agradáveis aos nossos olhos, ao nosso paladar. Então a gente tende a exagerar nesses momentos. Mas não deixa de ser um tipo assim, um subtipo, né, da fome emocional. E tem também a fome específica, que é a vontade, né? Vontade, tô com vontade de comer alguma coisa. Ela é bem parecida com a fome emocional, só que na fome específica, geralmente você consegue esperar mais um pouco. Geralmente é esse momento que a gente associa a fome emocional com a fome fisiológica. Você consegue esperar um pouquinho mais, né? Às vezes não tem tanta aquela necessidade urgente de você comer logo e pronto, acabou. A fome emocional, então, percebam que ela é aquele comer influenciada pelas suas emoções, pelos seus sentimentos, pelos seus estados de espírito, pelos seus pensamentos sabotadores, pelas suas crenças limitantes. E a fome emocional, o grande problema dela, quando você se deixa dominar pela fome emocional, é que ela te coloca num ciclo. Então, geralmente, você se vê diante de determinada situação, por exemplo, tô muito estressada. E cada um tem os seus gatilhos, assim, mais presentes. Cada um tem os seus mais presentes. Tem gente que come mais porque tá preocupada ou ansiosa com alguma coisa, às vezes com alguma situação que talvez nem aconteça, né? Isso é ansiedade. Às vezes tá triste, tá chateada com alguma coisa que aconteceu. Às vezes tá estressada. Assim, são diversas situações, tá? Mas passa a observar, assim, o seu padrão. Geralmente a gente tem padrões. Claro, pode ter variação, a gente tá sujeita a comer influenciado por todas as emoções. Mas cada pessoa geralmente tem um padrão, tá? Começa a reparar o seu. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai se ver diante de determinada situação que te gerou, assim, a ativação de um gatilho pra você comer com a fome emocional. Aí, você começa a alimentar ainda mais aquelas emoções negativas. Você se coloca numa situação de incapacidade de lidar com aquela situação, com aquele problema. Você simplesmente busca a comida pela necessidade de conforto, necessidade de relaxar, de se sentir bem, de esquecer um pouco aquele problema, esquecer um pouco aquela situação que gerou isso, gerou essa necessidade de comer. Então, você passa a buscar a comida por esses motivos. E aí, o que acontece? Vem a culpa, vem a sensação de fracasso, de arrependimento. E tudo isso te faz comer ainda mais. Por quê? Porque você não percebe que você tá nesse ciclo. Você não percebe. Você simplesmente come igual a capivara raivosa. Quando vê, você já comeu. Você, né? Já comeu tudo que tinha. E muitas vezes você mesma fala, já que eu comi tal coisa, já que eu comi um brigadeiro, vou comer todos, porque, né, já era mesmo. E aí, depois disso, você fica se sentindo mais culpada, mais fracassada, fica arrependida. E aí, isso te gera mais sentimentos ruins, te gera mais motivo pra quê? Pra ativar seu gatilho de novo e você continuar buscando por comida. E aí, você não percebe que você tá nesse ciclo. O grande problema não é comer com a fome emocional em si, porque todas nós comemos com fome emocional eventualmente. Mesmo tendo o conhecimento, mesmo tendo esse conhecimento, eu ainda como. A questão é você perceber quando você tá comendo com a fome emocional, você ter consciência disso. Quando você tem consciência, pelo menos você muda algumas atitudes suas, tá? Você tenta mesclar ela com a fome fisiológica, de maneira que você, tudo bem, às vezes come alguma coisa mais calórica, come alguma coisa, né, que não nem precisava ainda comer naquele momento. Você come com mais consciência, você come até o limite ali da tua fome, da tua saciedade. Você não fica comendo a mais do que você precisaria comer. Você consegue mastigar devagar, sentir o sabor da comida, porque muitas vezes a pessoa que come ali naquele ímpeto de fome emocional, ela come tão rápido. Geralmente ela come assim em 5 minutos. E repara só, eu tenho certeza que isso acontece com todo mundo. Tenho certeza que você come muito mais rápido um pedaço de pizza ou
ou uma fatia de brownie, ou alguma outra coisa que você goste muito, você acha muito gostoso, que você come geralmente quando a tua fome emocional tá ali presente, do que um prato de arroz, feijão, carne e salada. Eu tenho certeza. Por quê? Porque isso acontece com todo mundo mesmo. A gente geralmente come mais rápido. A gente sente essa necessidade mesmo de comer, 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 comer. Então, passa a reparar nisso. E como eu disse, o problema não é você comer com a fome emocional. O problema é você não perceber que você tá comendo com a fome emocional, em quais momentos você tá comendo, quais gatilhos estão ativando essa fome emocional, tá? O problema é você entrar no ciclo da fome emocional e não perceber e não fazer nada pra sair dele. Por quê? Porque aí começa uma série de outros problemas. Quais problemas? Preocupação excessiva com tudo que você vai comer, que aí você tem aqueles momentos de exagero, muitas vezes de compulsão alimentar, e aí o resto do tempo você fica super preocupada, você tá se sentindo tão culpada que você fica super preocupada com tudo que você vai comer, tudo que você coloca na boca. Você começa a comer escondido. Muitas vezes, o que você faz? Você espera as pessoas que moram com você saírem de casa pra você comer alguma coisa que você gosta muito pra ninguém ver que você tá comendo. Muitas vezes você vai em reuniões, confraternizações, encontros de família, festas de família, e às vezes lá você não come nada demais, porque você se sente meio envergonhada e você sente medo de começar a comer algo que você gosta muito e ativar teus gatilhos e você comer exageradamente. Então, o que você faz? Você come escondido. Lá, às vezes, na frente de todo mundo, você não come nada. Mas chega em casa, você come até o reboco da parede. Tem essas sensações, assim, de perda de controle. Muitas vezes, em alguma parte do tempo, você tá comendo ali, controlada, normalmente. Mas você começa a se segurar tanto que você começa a perder o controle. Tem muitas situações de perda de controle. E geralmente, até por causa disso, você começa a se sentir culpada depois das refeições. Você passa até a evitar certos eventos por causa da comida. A pessoa começa a ter alterações psicossociais. Ela começa a evitar algumas situações porque ela acha que ela não vai ter controle sobre a comida e que todo mundo vai perceber isso, entende? Começa a recusar vários alimentos por medo de engordar, a pessoa tudo recusa. Não tô falando que não tem que recusar, não, pelo contrário, né? Se você não tá com fome, se você não precisa comer, se você entende que aquilo lá não precisa comer toda hora, que aquilo não vai fazer bem pra você, você tem que recusar mesmo. Mas é a pessoa que sempre recusa tudo, inclusive comida que seja mais saudável, por medo de engordar, passa a querer se restringir muito, né? Pensa que quanto menos comer, melhor, que é isso que vai fazer emagrecer. Começa a utilizar o exercício físico, atividade física, como forma de compensação, que muitas vezes se transforma numa forma de punição, porque às vezes a pessoa não vê o aspecto positivo disso. Ela enxerga o exercício físico muitas vezes só como sofrimento, como uma coisa muito difícil e tal, mas ela vai e faz porque ela precisa. Nossa, depois de exagerar no final de semana, segunda-feira eu vou ficar 3 horas na academia, eu vou treinar em dobro, vou fazer aeróbio, vou fazer musculação, vou fazer isso e aquilo, porque é isso que eu mereço, porque eu exagerei muito no final de semana. É a pessoa que começa a reparar demais no aspecto ou no tamanho do corpo, não só dela, mas de outras pessoas. Muitas vezes aquela pessoa que sempre comenta, sempre dá palpite sobre o corpo de outras pessoas, ela começa a reparar demais nisso. Aquele passa a ser, assim, o único assunto dela. Ela oscila entre períodos de restrição e períodos de exagero, ou muitas vezes de compulsão. Então é o 8 ou 80, né? Ou a pessoa não tá comendo nada, tá se restringindo muito, ou ela tá exagerando, comendo até o pé da mesa. Então ela oscila demais.